Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das línguas mais importantes e, vamos combinar, fascinantes do mundo, o mandarim. A ideia aqui é desmistificar algumas coisas e descobrir por que esse idioma é muito, mas muito mais do que parece. Bom, para começar, vamos jogar um número na tela que é impressionante. Mais de 1 bilhão de pessoas. Essa é a quantidade de gente que fala mandarim como primeira língua. Para ter uma ideia do que isso significa, é como se 1 em cada 7 pessoas no planeta falasse mandarim. É gente pra caramba. Isso faz dele, de longe, o idioma com o maior número de falantes nativos do mundo. E um número tão gigante assim, claro, levanta uma pergunta super importante. O que, afinal de contas, é o mandarim? Como é que uma única língua conseguiu ter uma influência desse tamanho? É isso que a gente vai descobrir agora. Primeiro de tudo, vamos alinhar as coisas. Quando a gente fala mandarim, geralmente estamos nos referindo ao mandarim padrão, que é a língua oficial da China. Mas como é que essa versão oficial, essa versão padrão, surgiu? O nome oficial dele é Putonghua, e essa palavra quer dizer basicamente fala comum. E é exatamente essa a ideia, ser uma língua que unifica. Ela foi baseada no dialeto falado em Pequim e pensada para ser uma ponte de comunicação num país com centenas de dialetos diferentes. É o que garante que todo mundo, do governo, passando pela mídia e chegando nas escolas, consiga se entender. Tá, mas o que faz o mandarim ser tão diferente? Esse slide mostra 3 pontos-chave. Primeiro, os tons. Imagina só, você fala a sílaba ma de 4 jeitos diferentes e ela pode significar mãe, cânhamo, cavalo ou repreender. 4 coisas totalmente diferentes. É isso que os tons fazem. Depois, a gente tem os caracteres, os hanzi. Em vez de letras que formam palavras, eles usam esses símbolos que, sozinhos, já representam uma ideia ou uma palavra inteira. E por último, para ajudar a gente a aprender tudo isso, criaram o pinyin. É um sistema bem esperto que usa o nosso alfabeto, as letras romanas, para ensinar a pronúncia certinha de cada caractere. E isso nos leva a um ponto que confunde muita gente. Se o mandarim é a tal fala comum, o que são aqueles outros dialetos chineses que a gente ouve falar, tipo o cantonês? Qual é a diferença real entre eles? Aqui a gente tem um retrato perfeito de como é o cenário de línguas lá na China. Pensa no mandarim padrão como a língua nacional, aquilo que une o país todo. É o que permite que alguém de Pequim converse com alguém de Xangai, por exemplo. Só que no nível local, no dia a dia, o que se encontra é uma variedade enorme de dialetos regionais, como o cantonês, o xangainês. E olha, não é só um sotaque diferente não. A diferença entre eles pode ser tão grande quanto a do português para o espanhol, às vezes até mais. Com mais de 200 dialetos diferentes, fica fácil entender por que uma língua padrão é tão essencial, né? Beleza. Agora que a gente já entendeu a diferença entre o mandarim padrão e os outros dialetos, vamos abrir o mapa. Onde mais no mundo o mandarim é falado oficialmente? Qual é a verdadeira presença global dele? Como era de se esperar, o mandarim é a língua oficial da China continental. Mas ele também é a língua oficial em Taiwan, só que lá é conhecido como Goyo, que significa língua nacional. E olha que interessante, também é uma das 4 línguas oficiais de Singapura. Isso já mostra a força dele ali no Sudeste Asiático. Mas a história não para por aí não. A influência do mandarim vai muito além, graças a milhões de falantes nas comunidades chinesas espalhadas pelo mundo todo. Das Chinatowns super vibrantes em cidades como Nova York e Vancouver, até comunidades na Malásia e por toda a Europa, o mandarim é sem dúvida uma língua global. Então, toda essa presença global nos leva a uma questão fundamental. Por que o mandarim é tão importante hoje em dia? O que faz dele uma língua tão influente no cenário mundial? A resposta se apoia em 3 grandes pilares. Primeiro, negócios. A China é uma potência econômica, então falar mandarim é uma vantagem e tanto no comércio internacional. Segundo, a cultura. A gente está falando de filmes, séries, uma literatura com milhares de anos. O mandarim é a chave para acessar todo esse universo cultural riquíssimo. E terceiro, a academia. Cada vez mais pesquisas científicas e de tecnologia de ponta são publicadas em mandarim, o que o torna uma língua essencial para quem está de olho em inovação. E para fechar, vamos descobrir uma curiosidade bem legal. O próprio nome que a gente usa em português, mandarim, esconde uma história surpreendente sobre as origens dessa língua. Pois é, de onde será que veio essa palavra mandarim? A resposta pode surpreender, porque a origem dela não é chinesa. A palavra mandarim, na verdade, vem do português mandar. Era o jeito que os comerciantes portugueses, lá do passado, se referiam aos funcionários públicos, aos oficiais do Império Chinês, aqueles que mandavam. Com o tempo, o Guanhua, que em chinês significa a língua dos oficiais, virou para eles a língua mandarim. É um nome que, no fim das contas, resume perfeitamente a sua história como a língua da administração, do poder,
um legado que começou conectando um império e hoje conecta ao mundo. E fica a pergunta, né? Qual será o próximo capítulo na história dessa língua global?